Vamos lá, vamos lá. Hum, ok. Olá! Grande Plínio, Tudo certo, cara? Como tá, Yuri? bom demais. Oh, Como diz maravilha! aqui, como diz aqui no nosso Goiás, né? Muito bom, cara. Que bom que deu certo da gente ter É, esse bate-papo hoje aqui, cara. e é sempre bom reencontrá-los, viu, Plínio? Maravilha. Nós temos aqui um minutinho ainda, tem uma turma entrando para a gente Aham. bater esse papo, mas de antemão queria te agradecer estar conosco aqui nessa terça-feira.
Goiânia, eu não sei como está São Paulo, se está frio por aí, mas Goiânia já está começando a mudar o tempo aqui. Diz que vem um friozinho essa semana. Como é que tá por aí? Tá friozinho e parece que vai esfriar mais aqui os Mas, próximos dias aqui agora, né? Tá um frio assim, suportável. Tá frio, mas dá pra maravilha, encarar aí. maravilha. Eu estou vendo as espadas. Ver. Pessoal, áudio ok. Deixa eu só fazer alguns testes. Nós tivemos só um travamento lá, o Plínio. Deixa eu ver. Todos me escutam? Vamos ver aqui como está. Ok. Plínio. Pronto, agora foi. E aí? Não Travou. sei, não sei o que aconteceu. Caiu aqui, ele desmontou tudo aqui. Enfim, não sei. Plínio, mas dá mais um minutinho aqui, 18h50. Ainda tem 10 minutos a É, turma para a tem turma 10, entrar. tem 10 minutos ainda aí. Tem alguns que já estão aqui conosco. Desejo boas-vindas nessa terça-feira, final de dia e começo de uma boa conversa. Mas antes de começar a nossa conversa, para valer, Plínio, eu estou vendo aí suas espadas, né? Aham. Você tem história, né? Algumas? Tem. É, Não, isso aí, cara, as katanas, né? A katana que é a maior, enfim. E já fui no Japão e uma das coisas que eu mais fiquei doido lá, cara, foi exatamente de ver a cultura, né? O jeito do japonês pensar. E é fantástico, cara, fantástico. É uma experiência que todo mundo precisa ter, de entender, né? Os não, conceitos todo, né? Da forma de pensar, né? Da construção da cultura japonesa no Bushido, que chama, né? É muito legal, muito legal. E tem a ver com isso, então isso aqui tem a ver com a espada samurai ali, tem a ver com esse ah, assunto aí também. rapaz, eu falo, é um país com 60 milhões de habitantes, mas é uma ilha minúscula com 60 milhões de habitantes. E sem recurso natural, praticamente. Exatamente, cheio de morros, né, áreas. Eu penso comigo, se o japonês de fato não tivesse aquela disciplina. E outra, uma potência, né, entre os 5 países no mundo, né, que tem o maior PIB. Né. É, Plínio, bem legal lá, cara. Show de bola. Adorei conhecer. você teve ali do lado, na China, Na China, não. Na China ainda não. abril do ano passado nós tivemos lá. Loucura também, nós podemos falar um Mas, pouquinho. mas você foi a passeio ou você foi em visita técnica, assim, e tal? 21 dias, nós fomos fazer algumas visitas técnicas, visitei a universidade lá de Guangzhou, região de Canton, né? Uhum. Eu fui, na verdade, não para fazer compra, eu fui a Canton Fair, mas a gente quis aprender e entender um pouquinho o bastidor chinês, né? A Ah, cultura chinesa e o que realmente está acontecendo lá dentro em termos de explosão. Eu visitei, Plínio, cidades que há 5 anos não existiam. nossa, cara. Arranha-céus, parques, sistema de saneamento, pavimentação, é incrível. A cidade não tem um fio exposto, tudo subterrâneo. Acho que vale a pena, né, ver o que está Cara, que acontecendo legal. por lá. Tem que ir. Mas eu acho que para a gente iniciar, eu não vou começar. Você tem uma netinha, não tem? Aí, Tenho duas, né? duas. Duas. Agora tenho duas. Fez um Tem ano essa semana, a minha segunda neta. a segunda, Uma de três, uma de três e uma de um. de 1 ano. A de 1 ano é a Catarina. É a Catarina. Isso. Fantástico. Eu acho que a prole é, é, é tudo.
Mulher, né? Você é rodeado de mulheres, né, Clínio? Exatamente, cara. Tá todo quanto é lado. É. Duas filhas, a esposa, meu sogro também. Lá são quatro mulheres, né? Minha sogra, Quatro, mais né? três filhas, né? Uhum. Você sabe que é uma áurea diferente, né? Pra você ter uma ideia, quando aí minha filha casou, e aí, a mais velha, né? Quando a Thaís casou, e aí engravidou e tal, e agora? Vai ser menino ou menina? Não, vou voltar uma fita antes. Ana Cláudia, minha esposa, quando engravidou, e aí, menino ou menina? Bom, a menina, pô, como que vai ser? Que legal, tá aí nasceu a Thaís, tá bom. Aí quando ela engravidou de novo, já foi assim, até com essa história, né? E agora? Falei, cara, eu gostei de ter menina, podia ser outra menina. E foi, outra menina. Falei, tá bom. Bom, aí passa o tempo, e aí Thaís casou, engravidou. Bom, e aí, o que é isso? Vai ser menino ou menina? No fundo eu pensava assim, se for uma menina, vai ser Tá não, já, bom. já sei brincar, já sei como é que é e tal, né? É que Ah, menino, eu sei que é mais espalhafatoso em geral, né? com certeza. E foi menina. E agora, Menino. menina de novo. Agora tem que ver. A minha outra filha agora deve ter filho ano que vem. Eu tá pretendendo agora para 2026. Eu falei, agora já nem sei se for menino, não sei nem mais brincar com menino. Nem... Mas a natureza cuida disso. É, com certeza. Clínis, você é de que ano? 69. 69. Baby boomer, né? Na verdade, não. Baby Boomer, na verdade, vai ter 65. O comportamento 65. Baby Boomer é até 65, geralmente. É. Eu já sou geração X. Você já é X, Já, geração já, X. já. Já porque isso aí, essa questão de qual que é o ano certinho é meio controverso ali. Mas Exato. em geral, a gente fala que é até mais ou menos 65 por causa do Uhum. comportamento que teve. Né? Eu Uhum. praticamente sou dos anos 70, né? Uhum. Assim, finalzinho, já no finalzinho da década de 60, no anos 70, já tem já cresceu com uma infância diferente, uma construção diferente, né? Então, eu já peguei tipicamente a geração X, né? É. Que é o meu Eu, jeito de eu, pensar. eu também estou nesse interstício, viu? Porque 82 é 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois da tua geração, né? Já começa, você já está migrando já ali, né? Já tá. E é interessante, né? A cada o tempo passa e a gente percebe que vai encurtando, né, o comportamento das gerações, né? Isso cara, já me debrucei bastante desse assunto, né? Das gerações. Aliás, um ano retrasado que eu dei de entrevista em rádio e TV sobre esse assunto, curioso. Toda Um chamou geração? sobre esse assunto, comportamento geracional e tal. Doido, né? Mas enfim, rádio, TV, dei um monte de entrevista. Mas uma questão importante desse assunto é que, por isso que eu falei que o marcador não é uma data exata, né? É uma data Uhum, aproximada, é o uhum, comportamento que as pessoas passam a ter em determinado momento. Então, às vezes, por exemplo, São Paulo, Goiânia, Rio, sei lá, alguns lugares já começam a ter um determinado comportamento da nova geração uns uhum, 2, 3 anos mais cedo do que as pessoas, às vezes, de uma cidade do interior e tal. Então, uhum, isso depende de um monte de coisa, né? Tem, uhum, tem marcadores, por exemplo, que, sei lá, nos Estados Unidos acontece de um jeito e aqui, hoje é meio que instantâneo. Mas se a gente uhum, falar da mudança, por exemplo, de Baby Boomer para a geração X, né, para X e uhum, Millennials depois, cara, ainda era diferente, né? O tempo uhum, não corria igual, né? uhum, Então você tem pessoas que consomem de um jeito, né? Que a questão no fundo é como que a gente pensa, os filtros mentais e a forma de consumo, né? é, No fundo é isso, que os valores eles vão se manifestando de forma diferente em cada diferente. geração. É um assunto curioso isso. Agora, quem está nesse período de transição também tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Que você acaba pegando um pouco da geração passada, né? Exato, exato. Tem muita influência no meu caso, tem bastante influência também ali do pensamento baby boomer ainda, né? Sim. Embora eu particularmente me vejo mais na X, né, mais na geração X, pelo Uhum, conjunto da obra. Mas tem muita uhum, coisa do Baby Boomer que eu puxo, muita. uhum. Então é isso aí. Ó, nós estamos com 19 pessoas com a gente, já Opa, maravilha. mesmo antes da gente iniciar, nós estamos com 1 minuto para a gente começar de verdade, né? Vamos ser, alguns estão aguardando esse bate-papo nosso já há algum tempo, viu, Clínio? Nossos alunos todos já estão sabendo desde semana passada.
Ah, a Que bom, gente, alguns até me falaram comigo, me mandaram o print do Stories que a gente fez, né? Que você fez, que eu retransmiti, falaram, vou estar lá, vou participar, que legal, professor e tal. E maravilha. devem estar entrando aí, se já não entraram. Eu vou deixar aqui do nosso lado as perguntas. Nós estamos com 19. Eu vou deixar porque à medida que for surgindo perguntas, a gente vai trazendo aqui, né? E eu Maravilha. peço para que a turma realmente possa participar com a gente. Eu acho que dentro de um minuto libera aqui para o pessoal entrar no chat. Ah, Plínio, 19 horas. Vamos dar Começando início. oficialmente. Agora sim. Começando agora sim. Ó, como eu já tinha iniciado lá atrás, primeiro, Plínio, eu quero agradecer e dizer para você, é uma pessoa que eu tenho admiração, não só pela Legal. história de vida, história profissional, né? O esforço, uma pessoa que busca conhecimento, busca a ciência dentro da gestão, com ética, né? Um amigo que teve com a gente quase virou goiano, porque eu acho que ficava mais em Goiânia que em São Paulo, pelo menos numa ponte aérea forte, esteve com a gente um grande tempo. Então a gente pôde participar junto com você, né, Plínio, Boa. desde lá o MBA, né? Naquela época não havia MBAs, né, especializações de fato voltadas para profissionais na área da saúde. Você encarou o desafio, falou: vamos lá, vamos fazer, vamos trazer isso para o Brasil, e o que rendeu muitos frutos, né? Hoje a gente tem diversos colegas que passou por você, que a gente Uhum. encontra e vê o quanto evoluiu aí, principalmente na questão da gestão, né? Não só dentista, médicos, né, e outras áreas da saúde. Mas, Plínio, então ficam os nossos agradecimentos. Mais uma vez, é sempre um prazer estar com você, conversar com você, é um aprendizado. A gente pode estar, você consegue acrescentar muito a nós, né? E, pai, vou começar aqui, na verdade, falando do Plínio, mas do maior projeto que o Plínio tem. Eu acredito que seja a família, e aí é uma característica do Plínio, é uma pessoa temente Verdade. a Deus e uma pessoa que é muito família. E isso a gente pontua positivamente, não tem como. O Plínio, no currículo dele, esposo da Ana Cláudia, que é pediatra, Isso aí. médica, pediatra, pai da Thaís e da Ana Carolina, e vovô da Isso aí. Helena e da Catarina. Maior projeto Exatamente. aí, né, Plínio? A família. Exatamente, exatamente. Bom, boa noite oficial agora, né, Yuri? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, por essa introdução fantástica. Toda vez que a gente tem essa oportunidade de bater papo, mesmo no offline, é sempre muito bom, a gente sempre enriquece, e é sempre muito gostoso trocar as ideias, né? Quando a gente começar, eu falo que uma conversa gostosa é aquela que você chega com uma ideia, a pessoa chega com outra e a gente sai com cinco, né? Novas, Exato. assim, né? E geralmente, geralmente não, todas as vezes que a gente se encontrou, foi exatamente isso que aconteceu. Começa a sair umas faíscas de umas ideias, de uns negócios, de umas bacanas, uns insights. Então, que bom que a gente pode estar aqui junto, batendo esse papo mais uma vez aqui. Então, tô aqui à disposição aí. E você falou de Goiânia? Pô, minha história com Goiânia é doida também. Se quiser, depois a gente comenta sobre isso também. Como é que Não, eu já fui vamos parar em falar de Goiânia? Goiânia. Vamos pegar Vamos lá? já pegar 15 anos atrás, né? 20. Na 20 verdade, foi anos atrás. 20. Né? Foi assim. Minha história com Goiânia. É, eu montei a minha empresa de consultoria, agora, inclusive, esse mês ela está fazendo 24 anos a empresa. Foi em 2001. Né? Eu já trabalhava antes, tanto no consultório, clínica, quanto como executivo de empresas, e ao mesmo tempo eu tinha uma empresa de consultoria em paralelo avançando. Eu já fazia isso. Em 2001 eu abri oficialmente a empresa. Enfim, nessa época eu já tinha um livro publicado, em 2004 que eu lancei meu segundo, hoje são 7, mas enfim. Então esse era o cenário, né? Tinha um livro publicado, já estava montando, uma empresa de consultoria montada. 2002, em 2002 eu começo a ter uma troca de e-mails com uma pessoa de Goiânia, uma colega de Goiânia, Patrícia Quinan,
E ela falou que estava fazendo uns cursos de gestão, tinha feito umas coisas, enfim, dei umas dicas, umas orientações, enfim, fez umas duas, três, quatro perguntas lá. Uma pessoa bacana, enfim. E um belo dia estou aqui em São Paulo num congresso falando, eu sou de São Paulo, para quem aqui não me conhece ainda. Eu estava num congresso em São Paulo, congresso de laser, se eu não me engano. E aí, no final da palestra, tem aquela coisa que as pessoas vêm conversar com o professor. Estou contando essa história mais longa, mas ela faz sentido. Não, E maravilha. aí, uma pessoa ficou lá pro final, ela nitidamente ficou pro final, e quem era a Patrícia. E ela falou, Plínio, é o seguinte, tem um projeto lá, então eu sou a Patrícia, apresentou, de Goiânia. Eu tenho um projeto lá em Goiânia, assim, 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 que nós estamos pensando numa associação, num trabalho em conjunto, uma longa história. E a gente queria te levar lá, para você falar com o nosso grupo e apresentar as ideias e ver o que a gente está fazendo de certo, de errado, nos orientar, uma consultoria. Então, é um X horas lá de bate-papo, mistura de palestra com conversa. Fechou. Combinamos uma data, como é que ia ser o projeto, tal, tal, tal. Fui para lá. Cheguei para lá em 2002, então, né? Eu tava uma empresa recém-aberta. Eu não lembro agora exatamente em que mês, acho que foi mais para o final do ano, mas não tenho certeza. Fui para lá, fiz essa reunião com o pessoal, foi legal. Eles acabaram o grupo até me contratou por um tempo que eu fiquei com eles lá dando alguma assistência. Mas o que aconteceu neste dia que eu cheguei lá? Fazia parte do grupo um tal de Pedro Barini, né? Lembra dele? Pedro, Então, ortodontista, colega nosso. então. E o Pedro, na época, era praticamente a única, ou acho que tinham três. Eu tô falando única, força de expressão. Mas tinham três clínicas no Brasil com ISO 9000. E o Pedro tinha ISO 9000, né? Isso. Então, pô, tem uma clínica desse porte e tal. Então eu não o conhecia, ele me conheceu naquele reunião, naquele grupo que ele fazia parte. E ele me contou que tinha um problema ali que ele estava vivendo ali na clínica, que ele não estava conseguindo resolver de gestão. Ele já tinha feito duas consultorias e não tinham conseguido resolver. E aí ele me contratou para isso. Você consegue resolver isso? Eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada aqui e tal. E resolvemos, né? E resolvemos a questão lá. Por conta disso, esse relacionamento foi bom. Eu acho que ele acaba falando com uma pessoa com outra, ou a informação que eu estou por ali começa a avançar. Aí começa mais uma pessoa a me chamar para uma consultoria, outro para outra, outro para outro, outro para outro, outro para outro, e o negócio foi indo. Foi indo de tal maneira que eu comecei a ficar indo para Goiânia praticamente todos os meses. Porque era um tipo de contrato onde eu ia todo mês. Então eu juntava 3, 4, 5 clientes que eu tinha, fazia uma viagem, passava 2, 3 dias e voltava todo mês. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu já tinha alguns cursos que eu fazia. Eu fazia, por exemplo, eu tenho um curso chamado Consultório Empresa, onde eu fico 3 dias, a gente fica imerso num lugar, e a gente dá uma visão geral de gestão. Eu E tenho um que é o curso de. nome e o tema de um dos seus livros, né? Exatamente. E que acabou que virou o livro e que, enfim, né, esse termo consultório empresa é o nome do meu podcast, é o nome de quase tudo meu, chama consultório empresa. A minha mentoria hoje chama consultório empresa. E aí começa esse momento, eu falei, bom, já que eu estou com uma movimentação interessante aqui por Goiânia, eu divulguei para fazer uma turma aí. E aí rolou uma turma, rolou duas, rolou três, e o negócio foi pegando, estava sendo razoavelmente simples, eu faço assim, porque um indicando o outro, não estava fazendo nada. E o negócio foi uma pessoa fazendo um trabalho comigo, estava ajudando o consultório dele, estava dando certo, um vai levando para o outro. Aí começa a aparecer parcerias, eu começo a ter uma parceria com uma dental, aí começa a ter a parceria com a EAP, com a ABO, aí começa vários grupos ali me chamando para um curso, para uma outra coisa. Quando eu vi, Yuri, então já estava até umas tampas, né? Aí, e eu tinha Quando, um. quando você viu, você já tinha alugado um apartamento e já estava em Goiânia pensando em trazer toda a família, né? Pois é. E aí vem a parte que você entra na história, que é o seguinte: eu tinha um curso. Aí eu vou contar para a galera aqui como é que foi essa história aí. Vamos Eu falar. tinha, eu tinha um curso que é ligado a esse meu livro aqui, Alcançando o Alvo. Esse meu livro aqui, Alcançando o Alvo. Aí eu montei um curso, uma longa história desse curso, enfim. E esse curso foi se transformando ao longo da vida num curso de 18 meses. E todo mundo falava que eu era insano de querer oferecer para alguém um curso de 1 ano e meio. E eu oferecia, não estou nem aí. E 17 turmas eu fiz, né? E fazendo, blá, blá, blá. Aí eu estava prestando consultoria em uma clínica que tinha uma ex-funcionária sua, né? A Grazi. A Grazi. E a Um Grazi falava abração para a Grazi. todo dia. Um abração para a Grazi. Grazi é uma fofa.
ela todo dia, ela me falava, você precisa conhecer o Dr. Yuri, você precisa conhecer o Dr. Yuri. Ela ficava falando, fazendo a divulgação ali do Yuri, né? Tá bom, vamos conhecer, um dia vamos conhecer. Até que ela juntou a gente, um dia a gente foi, acho que almoçar, se não me engano, Foi jantar, mesmo, foi mesmo. Lá atrás, né? a Grazi. Fantástico. Foi a Grazi que nos juntou lá pra gente. E ali você me fez o convite, você me falou da Fazan, o É. que vocês estavam fazendo, que estavam retomando, estava aquele momento ali, e você falou que ó, a gente está querendo investir aqui em pós-graduação. E eu sei que você tem um curso, me conta aí desse curso. Aí eu falei, aí você me fez o convite. Você não quer transformar isso numa pós-graduação para valer um negócio mesmo? Eu te falei, pô, isso é meu sonho, é minha super vontade de fazer isso. Eu tenho que estar todo estruturado, só que ele está construído de uma forma livre. Porque estou sem uma faculdade por trás, uma universidade e tal, né? E aí o seu convite juntou, né, a fome com a vontade de comer. Eu falei, pô, bora lá. E aí foram já, isso foi em 2012 a primeira turma. Essa conversa acho que foi em 2011, e aí Foi 2012, 12 a e aí primeira. enfim. É, é Isso a aí, eu cheguei a ter história. apartamento em Goiânia, porque eu ia tanto para ir, tanto para os cursos quanto para cliente, enfim. Que É, aí, então ca- Goiânia é minha cidadão 14, goianiense quase, né? quase 14 anos, quase 15 anos aí de história com a Unifazano. Plínio, Muitas mas turmas aí. é, vamos lá. Formei, né? Fiz lá 5 anos de odontologia, formei, e agora o que fazer? Né? Muitos pensam, vou fazer especialização, vou estudar. Né? E às vezes não para, né? Vai para a especialização, para o mestrado, para o doutorado e segue uma carreira acadêmica, muitas vezes, né? E concilia também com história. Mas formei. Qual que é o maior erro de um recém-formado? Em termos de Ah, gestão, em termos de tá. gestão. A lista é grande dos erros porque não é só gestão, é carreira. Né? Então, algumas coisas que eu costumo falar muito quando eu tenho oportunidade de falar com acadêmicos. Né? Eu falo o seguinte, ó, na minha época, quando eu me formei em 90 em odontologia, né? 1990. Quando eu me formei, eu entrei com 17 anos, então eu, muito novo, já estava ali formado, tive essa oportunidade, tive a bênção, a alegria de meus pais ainda que é um esforço montar um consultório para mim, né? Então eu já me formei ali com uma estrutura, um lugar para poder trabalhar e tal, sem depender dos outros, embora arrumei um emprego como endodontista. Mas naquela época, a gente era obrigado a ficar 2 anos como clínico geral antes de fazer a especialização. Isso era uma regra do Tinha conselho. restrição, Tinha exatamente. restrição. E isso era uma benção. Na época a gente não percebia, mas isso é uma coisa muito boa. Ao longo da minha carreira, e de tanta gente, mais de 30 anos ajudando colegas, eu posso afirmar, mas com convicção, eu tenho uma convicção profunda isso, de que você sair da faculdade direto para uma especialização é um equívoco. Para você ter uma ideia, a estatística das pessoas com quem que chegam como cliente para mim ou aluno para mim, 87% dos colegas não exercem a primeira especialidade. Não exercem. Não é É, que foi para. Não exerce mais. O que significa isso? Que a pessoa sai empolgada, ela vai fazer uma especialização porque sim, esse é o pior motivo, porque sim, porque tem que fazer, ou porque gostou do professor, porque tem algum vínculo ali, mas ela não teve vivência ainda. é, Então a primeira coisa que eu falo para as pessoas, para os colegas é, vai ralar um pouco, entendeu? Vai criar casca. é, Então, trabalha para os outros, para você entender o que fazer, o que não fazer, que tipo de clínica que você se adapta mais, que tipo de estilo, tipo de paciente. Porque às vezes você pode gostar da coisa na teoria, mas você ficar vivendo daquilo é insuportável. Eu tenho exatamente. alguns endodontistas que falam isso, poxa, eu adoro endodontia, mas ficar o dia inteiro fazendo endodontia, depois de 2 anos eu não aguento mais. Então, A profissão tem que virar um hobby, né, Plínio? É, então é isso. A pessoa, então a primeira coisa que tem a ver com carreira, fala é gestão, mas é carreira, não vai direto para a especialização. Por mais vontade que tenha, faz outros cursos, dá uma visão geral, mas se mantém aberto para experimentar clínicas de perfis diferentes, profissionais diferentes, vai trabalhar com os outros, para os outros, uhum, tenha um pouquinho mais de experiência durante algum tempo. Aí quando for fazer uma especialização, vai fazer com convicção, vai tá. fazer, poxa, é isso que eu quero, né? A É. chance da pessoa de errar depois é muito menor. Então esse é o primeiro Sa- grande ponto que e, eu falo. e só complementando sua fala,
Eu acredito que, às vezes, a especialização ela não traz um retorno e um conhecimento imediato do que um curso livre ou um curso rápido de gestão, que vai te abrir Uhum. a cabeça, inclusive, te dar uma direção boa, né? Então, é uma possibilidade. A pessoa não precisa investir tanto numa carreira dentro da própria profissão inicialmente, mas tem a possibilidade de fazer diversos cursos de gestão, cursos livres, né? É, Mentorias, né? Você colocou aí, isso. saiu da graduação, está em dúvida, não tem quem oriente, pegue um profissional que já tem um tempo de estrada, que ele vai te falar de acertos e erros. Assiste às nossas Exato. lives, né? Assiste live, Exato, que a gente pode exato. falar. Você sabe uma coisa, Pi? Eu, eu hoje entendo, muitos colegas me fazem contato, e colegas já com 10, 15, 20 anos de formado. Eles falam, Yuri, eu tenho hoje eu não sei o que acontece comigo. Você pode me dar uma força, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. É a primeira coisa que eu falo, ó, procura o Plínio. Segunda, eu pergunto para ele: sua conta bancária é a mesma do seu consultório? Você ainda é CPF ou já é um CNPJ? Eu pergunto para ele porque com essa pergunta, Plínio, já dá para perceber como é. Eu acho que um ponto que é importantíssimo é não misturar o que é CNPJ, o que é a sua empresa consultório, do seu CPF. Eu vejo muitos chegar no fim do mês e falar, não está sobrando dinheiro, mas está tudo misturado, né? As contas do Perfeito. consultório com a conta. O que você tem para falar disso? Vamos dar uma sugestão aí para a turma. Não, perfeito, vou falar. Eu só estou vendo um comentário aqui, não sei se apareceu para você. Acho que é a doutora Keila comentando que a live não está aparecendo no meu perfil, só no seu. Eu não sei, cara. Ah, Eu só cliquei no botãozinho que você me mandou lá. Eu não sei, Keila. tá. Eu achei que devia estar nos dois, né? Provavelmente, mas Deixa eu ver se eu consigo aqui não aceitar. sei se tem alguma coisa aí. É que Deixa eu, enquanto você eu, falava, eu vi que apareceu esse comentário. Obrigado pelo comentário, Keila, mas eu tá. não sei te responder. Enfim. Eu te mandei mais dois invites, mas vamos lá, ô Keila. E os demais que estão conosco, nós vamos deixar a live gravada. Fica aí Depois depois. eu te copio e quem quiser assistir ou achou que perdeu alguma coisa, e vai perder muito, né, Plínio? Se não assistir, nós vamos deixar lá gravada no Instagram. Show. Bom, mas a sua pergunta então. Antes desse assunto, que eu falo que ele não é o assunto número um, é o assunto número zero, que ele Uhum, é o óbvio do óbvio, mas enfim, uhum, precisa ser falado para 100% das pessoas, da separação das contas. é, Mas antes disso, tem uma questão até que é o seguinte: é, as pessoas precisam pensar antes se devem ou não montar o consultório. tá. Porque montar o consultório apenas. O professor Plínio travou aqui. Agora, todos os escutam, estão ouvindo. Vamos ver se a gente consegue verificar o que ocorreu. Aqui agora. Ok, Keila. Dá um feedback para nós, porque travou, eu acredito que seja somente o professor Plínio. Vamos aguardar aí para ver se retoma. Vamos lá, vamos verificar se vai retomar. Pronto. Oh, Plínio, voltou aí. voltou. Bom, Enfim, a gente estava no separar, né? O CNPJ do isso, CPF. isso. Então, é a base da base, né? E eu falei assim que até antes disso, a pessoa tem que pensar assim, eu devo montar o consultório ou às vezes nem.
A questão fundamental, então, para mim é a seguinte: você, colega, você tem. Isso vale para médicos também. Você tem convicção que você está empreendendo, que isso é uma empresa? Não, mas eu não vou ter CNPJ, pessoa física, não interessa. Estou falando de um conceito, de uma filosofia de trabalho. O meu consultório é uma empresa, por conceito. Então eu preciso cuidar do negócio. Se eu não cuidar do negócio, ele vai me custar como um hobby. Então eu preciso Exatamente. cuidar do consultório como um negócio, como uma empresa. Eu tenho que entender que eu vou fazer um investimento nele, vai precisar me dar um retorno desse tipo de coisa. Então eu vou definir os meus parâmetros de funcionamento todo com base nisso. Então, se eu monto uma empresa, se eu monto uma pizzaria, se eu monto um restaurante, se eu monto uma loja de roupa, é mais ou menos já natural que a empresa é a empresa e eu sou eu, né? Então, se eu tenho uma loja de roupas, o dinheiro que vai entrar, aquele caixa, é da loja. E Tá. aí eu vou pagar as contas e no final eu vou tirar o lucro e vou conseguir ganhar alguma coisa do lucro. Eu Ah, não tendo, as pessoas não tendem, alguns fazem isso também, a misturar as contas. Agora no consultório as pessoas fazem essa salada, então isso realmente você tem razão. Eu falo que é o erro número zero, não é nem um, é número é zero, o porque zero. assim, É. misturar as contas é pedir para não ter noção do que está acontecendo. Não tem Exato. noção. Você não consegue produzir indicadores, né? Porque Uhum. hoje uma conta, e é tão interessante isso, porque às vezes a gente chega no nível que a gente trabalha com contas da mesma empresa, mas diferentes, um ponto, né? A conta da receita e a conta dos pagamentos. Muitas vezes Isso. transfere a receita para o pagamento, né? Para Uhum. você facilitar, inclusive, a vida de um parceiro para a vida toda, que chama contador, né? Você tem história de contador? Ixi, foi um monte. Boas e más. Ah, Boas e más. Mas ah, o contador, bom, primeiro, eu falo que dentistas em geral tratam o contador como darfista, e muitos se portam assim. É um darfista, né? O cara só exatamente. te manda um darf para pagar e só. Então a Exatamente. pessoa tem um contador, eu falo com a pessoa, e o que o seu contador falou do seu modelo tributário para o ano que vem? Eu Hum, falo, não falou. Não falou? Então, cara, um contador bom tem que não só fazer a contabilidade, os lançamentos das coisas. hum, Ele tem que analisar, te ajudar a analisar a composição de custos, informação, programar como é que vai ser o ano que vem. O meu contador, por exemplo, quando chega mais ou menos em outubro, novembro, ele marca uma reunião, a gente estuda o plano para o ano seguinte. E É o mês dependendo do 10, né? plano, É o mês exato, 10. O mês mês 10 10. é o mês de planejar. É ideal para isso. Aí a gente planeja como é que vai ser, por exemplo, esse ano vai ser 2026. E dependendo do que a gente vai ser em 2026, de previsão de entradas e saídas, a gente vai ver. Então é melhor ficar neste modelo tributário ou neste? Sem Uhum. planejamento a gente vai errar, vai pagar mais imposto, entendeu? A gente tem que entender. Então um bom contador deveria fazer isso. Eu Tá. vejo clínicas grandes, por exemplo, outro erro, você falou de história de contador, tem uma tonelada. Um outro erro clássico, você vê uma clínica grande, você olha um balanço, por exemplo, uma pessoa jurídica de porte. Aí você olha um balanço e não tem imobilizado. Ou seja, aquela clínica não tem um equipamento, não tem um laser, não tem absolutamente nada Não no lançou balanço. patrimônio. Não lançou patrimônio, né? Então, eu falei, cara, mas cadê as coisas lançadas? Então, a pessoa não fala para o contador corretamente, o contador também não pergunta. Então, É, virou só despesa. tá. Não. Quando eu estou gastando essa parcela aqui do meu raio-x, ele é patrimônio. Ele tem Hum. que entrar num lugar específico, porque aqui eu vou contabilizar no dia que eu for fazer o Vender. valuation ali, por Tá. exemplo, e por aí vai, né? Ah, Então, história de contador tem boas e tem más de muitas. tonelada. Ah. Bom, DRE, fluxo de caixa, balanço, né? Muitas vezes a pessoa não tem o controle do fluxo de caixa, não entende trabalhar com balanço e às vezes ter a possibilidade de crescimento, trabalhar com financiamentos, né? Mas você sabe Fazer sua que crise. Ah, eu vou até fazer um. E mais na raiz disso que a gente está falando aqui, se você me permite, que pois, é pois não. indicadores todos. Hum, Dentista não tem número. Aí você ah, fala, quando você fatura, a pessoa é mais ou menos. Assim, tá, você pode estar também falando mais ou menos porque você acha, ou mais ou menos porque você não sabe, é mais ou menos porque eu não sei. E qual a ah, sua lucratividade? Não tem ideia. Qual o seu custo hora? É raro, quem sabe. uhum, Então, quanto você não sabe quanto custa uma hora, então como é que você faz para pagar o colega, por exemplo, se você não sabe quanto custa uma hora, é. né? E pegando um gancho e E aí já vai. dando a dica, né, para a nossa audiência, o contador, você paga para ele por aquele serviço.
você pode solicitar que seu contador faça pelo menos 2, 3 horas a cada 15 dias para fazer as análises, mostrar para você sobre lucratividade e outros indicadores, né? É, Plínio, dando alguns números aqui, eu vou te perguntar vou falar um número que eu tenho na cabeça aqui que eu acho interessante, que vira Tá. que inclusive é benchmarking para quem está nos assistindo, né? É uma referência, né, para quem está nos assistindo. Prestação de serviço em saúde no Brasil hoje, eu percebo que a gente pode dividir em 3 terços. Né? O terço que é voltado para impostos, o terço que é para o custo operacional, então eu estou falando de 33% aí voltado para impostos, seja ele qual for, eu estou dizendo então que seja imposto de renda, mas se for uma empresa, tem 5 impostos aí, 4 federais e 1 municipal que a gente paga. O terço do custo operacional, coisa que eu compro, a energia que eu pago, os custos fixos que tem, e o outro terço, os outros 33%, seria o lucro. Aí eu estou dizendo que dentro do lucro, você vai pegar o seu prolabore, a empresa ela vai te pagar. Né? Mas, além disso, você tem que separar um tanto para reinvestir na empresa. E isso, para mim, passa também pelo investimento em divulgação, publicidade e marketing. Né? Uh, eu tiraria desse quinhão, né? Eu tiro desse quinhão, que é o lucro, para divulgar, fazer divulgação e fazer reinvestimentos. E o restante entra, de fato, como o meu salário, meu prolabore, meus honorários. Né? Depois você fala um pouquinho da diferença do salário, prolabore e honorário aí para a turma. Eu coloco esse número, não sei se você concorda ou não, a gente pode discutir sobre esses 3 terços, né? Impostos, custo operacional, e aí o outro terço, que seria o meu prolabore, meu salário, com reinvestimentos na minha clínica e de publicidade também. Eu não ponho publicidade como gasto. Tá? Há uma possibilidade de entender ele como gasto, mas de qualquer maneira eu coloco a divulgação do meu nome, os trabalhos que eu faço, seja ele qual for, como um investimento, mesmo que seja intangível, mesmo que você não consiga calcular naquele momento. O que você me fala desses 3 terços? Dá para discutir um monte aí. Eu chego perto disso, só que eu acho que o lucro, o lucro não, o imposto, ele não pode passar de 20%. Se ele passar de 20%, ele deve ter alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada. Você inclui aí, por exemplo, a gente paga ICMS com produtos que a gente compra. Nós estamos pagando Ah, ICMS. E nós pagamos, além aí, como pessoa jurídica, é claro que é menor, mas além disso, eu incluo outros 2 impostos aí, ou pelo menos o IPTU. Mesmo que você alugue em algum lugar, você vai pagar o IPTU né? Então, a gente tem outros impostos embutidos que, no final das contas, a gente trabalha até abril, né? Até abril, que seria esse terço, até abril para a gente pagar impostos no país que a gente vive. Né? mas então, aí se você mencionou o conjunto de impostos que está na vida do brasileiro, Exatamente. da pessoa física do brasileiro pagando imposto. Mas o negócio consultório, ele é desenhado, o governo até sabe disso, ele é desenhado para ser assim. Tanto é que o governo considera que o lucro presumido, se presume que de tudo que entrou, o lucro vai ser um terço, 32%. Né? Vai ser 32%. E sobre esse lucro que se presume 32%, calcula o imposto. Quando você pega este imposto calculado sobre o montante, dá 15 mais ou menos. Uhum. 12, 13, 15, depende Isso. de algumas coisas, né? É. Então, por isso que eu falo assim, quando esse conjunto da alíquota final, claro, sem colocar ICMS de produto que eu comprei, fica doideira calcular isso. Então, na Uhum. vida do brasileiro, sim. Mas Sim. no business consultório, ele dá por volta. Aí você tem razão, que seria um terço, mas É. no consultório dá uns 20. Se passar de 20, geralmente a gente precisa ver que tem por aí.
E algumas coisas que você falou, eu concordo com a lógica, meio isso. Uhum. O custo operacional depende de cada um, mas ele tem por volta de uns 40%, às vezes É. 50%. Então é isso mesmo que ele tem de custo operacional. E Uhum. o restante, né, que a gente chamou simplesmente de lucro, aí, que tem várias subdivisões, Uhum. é isso que é dali que vai sair a minha retirada, né? Se eu Uhum. retiro do lucro, o nome técnico seria dividendo, né? Eu tiro do lucro, né? E até então não tem imposto para dividendos. Ainda não, mas É, nosso governo querido amado está doido para fazer uma tributação imposto forte para nisso, dividendos, exato. forte. É, Vamos esperar que em breve chegue essa pitomba aí. é. Ainda não tem. Outra forma de retirar o dinheiro é como Prolabore. Aí você tem o Uhum. Prolabore oficial, que é aquele que Uhum. você faz contabilmente mesmo, você retira oficialmente, aí paga imposto na Uhum. pessoa física retirando. Ou Uhum. você pode tirar um Prolabore não oficial, que é um salário que você tira do próprio negócio. Né? Uhum. Então, no fundo, você marca lá como dividendos, mas você tira um salário mais ou menos fixo. Outro jeito também. Eu prefiro tirar eu ensino geralmente os meus alunos e mentorados a tirar das três formas. Uma é, tira um Prolabore Uhum. fixo, básico, enfim, o que for necessário ali para a lei, para INSS e Uhum. tal. Tira por produção, calcula como se você fosse seu próprio funcionário e paga Uhum. seu funcionário, porque se o consultório não der lucro pagando o funcionário, está errado o Uhum. business. O modelo Tá. de negócio está todo errado. Ele tem que É, dar lucro pagando a mão de obra. é. Se só dá lucro não pagando a mão de obra, você trabalha escravo, você está trabalhando escravo no seu Exatamente, próprio negócio, né? exatamente. E também tira do lucro. Mas aí um detalhezinho para a gente finalizar essa questão, que eu acho um dos assuntos que eu mais gosto de falar, é isso aí. Desse Uhum. lucro, e você falou perfeitamente, cara, não é porque tem essa sobra que eu tenho que tirar. Esse é um dos piores erros que todo mundo faz. É porque Então, todo hospital, não, desculpa aqui os médicos, né? Mas hospitais que o médico faz a gestão, você começa a ver o hospital quebra. deteriorar. Quebra. Ele deteriora o hospital, né? Porque Aham. eu acredito que o erro está aí mesmo. Ele É. pega o lucro e eles dividem entre eles, mas esquece que tem que fazer o reinvestimento. Esse é um dos piores erros de gestão que existe. Eu acho que é o pior. É tirar o Uhum. lucro achando que é meu. Não é meu. É da minha Uhum. empresa. Não Sim, é meu. É da minha sim. empresa. Mas se a pessoa não entendeu aquela jogada que eu falei que a empresa é a empresa e eu sou eu, se ele não entendeu, ele já erra tudo. É um erro em Uhum. cadeia. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito, que o pessoal brinca que é meu mantra, que eu falo, Uhum. a empresa enriquece primeiro. Exatamente. Se eu fizer minha empresa ficar rica, depois eu enriqueço. Deixa eu primeiro, agora eu ralo pra caramba, mas deixar minha empresa ter reserva técnica. Cara, a empresa tem dinheiro para comprar coisa, emprestar, para fazer. Aí eu enriqueço. O empresário e o empreendedor, e você, dentista, você que é aluno, está formando, você vai ser empreendedor, você tem que ser empreendedor. Uhum. Caso você não tenha vocação para empreender, você tem que trabalhar para as pessoas. E aí tem um outro modelo. Eu tenho um colega, o Plínio, que formou comigo, né? Fez especialização comigo, e desde que ele formou, ele nunca montou um consultório. Né? Ele tem hoje 5 empregos, né? Não vai ficar desempregado jamais, ele tem Uhum. 5 empregos, e ele anda prestando o seu serviço e não quer, de forma alguma, ter a responsabilidade de uma empresa. E o empreendedor, o dentista que monta sua clínica ou seu consultório, ele tem que entender que o consultório ele tem um papel social importantíssimo. Vai em consonância com aquilo que você está dizendo, né? Uhum. Primeiro a empresa tem que enriquecer. Por que que ela tem que enriquecer? Porque ela tem que te pagar e pagar todos os outros colaboradores que estão com você, né? Então ela tem um papel Perfeito. social de manter famílias, né? Ah, Exatamente. É gerador de emprego. Um consultório, ele poderia e deveria ser. Eu acho que é o maior programa social que se faz, né? uhum. É conseguir empreender para gerar emprego. Né? Ah, E quem falava que não foi eu que inventei essa frase, foi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que Reagan, falava isso, que o maior projeto social que um país pode ter é estimular o empreendedorismo para que mais pessoas gerem empregos, né? emprego, É exatamente. isso, cara. Aí, Então, o consultório pode ser, cara. Se eu falo que um colega é bem sucedido quando ele consegue empregar outros, pessoas, funcionários, secretária,
está dando trabalho para Exatamente. protético. Então, consultórios serem bem-sucedidos é Exatamente. bom para todo mundo, é bom para a cadeia inteira. É bom que todo mundo Exatamente. seja próspero nesse sentido. Então, se a gente consegue ter essa. Eu falo que isso é Uhum. quase que uma missão minha, sua também, que a gente já conversou isso, Sim, sim. e que é de abrir a cabeça de mais colegas para enxergar isso, né? Porque quanto É. mais pessoas pensando empresarialmente, mais a gente muda um grupo, ou seja, uma classe. Se a gente É. conseguir pensar de uma forma coletiva, em Uhum. diferenciação, em agregar valor, a gente muda o panorama da classe. Só que a gente tem Exato. um viés hoje terrível na classe, que é todo mundo fazendo a mesma coisa, copiando o coleguinha, Uhum. precificando de forma errada, fazendo, cara, assim, aí fica todo mundo brigando por preço e É, cria uma espiral descendente, que é um negativa. ralo, é um ralo. É, E aí é exato. onde a gente pisa, vai estragando. A É isso. partir do momento que o dentista, o médico, aquele que tem seu consultório, pode ser o seu consultório ou uma clínica grande. Vamos falar de consultório e clínicas montadas pelo profissional, e não de franquias, de outros modelos aí que tem, que já muda, inclusive, essa lógica de um Muda, terço. Né? muda, muda. Não tem nada de um terço, esquece. Quem for montar franquia você vai ser um executivo de um franqueador. Você vai É, virar um não, executivo de uma empresa. Né? é outra pegada, é outro jogo. Exatamente. Agora, Plínio, bom, nós estamos falando de número, eu acho que número é importante. E tem um número que você sempre falou, que nós vamos jogar aqui na nossa tela para a turma Diga lá, entender, e eu quero te ouvir. diga lá. Quanto que uma cadeira odontológica tem que render para o dentista? Show Uma de bola. cadeira. Show. Eu vou comprar minha cadeira odontológica e pôr numa sala. O que que ela Uhum. tem que render para mim? Nossa, que pergunta maravilhosa. Bom, só para avisar a galera aqui antes de eu falar o número. Eu monitoro o mercado brasileiro em números, né? Eu monitoro, eu tenho algumas centenas de clínicas espalhadas pelo Brasil. Se eu Aproveita falo, e né? divulga o seu site dos indicadores e pode Tá. falar, não tem problema. A pessoa pode procurar por Indicadores Tomás. Indicadores Tomás, e tem o ano, e aí se refere ao ano dessa informação. Este ano, inclusive, eu Ótimo. não publiquei e acho que eu não vou publicar mais, mas depois eu conto por quê. Tá. Mas vamos lá. Então, como eu monitoro essas informações, então eu meio que tenho elas em tempo real, e aí uma vez por ano eu faço aquele compilado e publico, né? Então tem gente de tudo quanto é estilo de consultório, nível de paciente, classe A, classe B, C, D, enfim, cidade grande, cidade pequena, então eu posso afirmar. Então, se a gente for falar de uma média geral no Brasil hoje, uma sala que eu chamo de PAC, ponto de atendimento ao cliente, uma sala clínica, uma cadeira, hoje tem que estar dando 55, 60 mil bruto, tem que estar gerando por volta de 60 mil bruto, com mais ou menos o seu terço lá, como eu falei, uns 30% de lucratividade. Esse seria um mundo ideal, né? Uhum. Então, eu estar trabalhando ali com algo em torno de, vamos arredondar, 60 mil, com 20 mil, 30% disso. 20 mil 20. tem que ser o lucro. 20 mil E reais. isso com aquela sala, com aquele PAC, né, com aquela cadeira, funcionando Uhum. acima de 85% de ocupação. Uhum. Então, esses Uhum. 15% é falta, um dia que não teve agenda, alguma coisa, enfim, né, uma pequena falhazinha de agenda. Uhum. Então, ou seja, uma cadeira cheia, vamos chamar assim, cheia, mas vamos extrapolando, né? Sim. Ela teria que dar hoje por volta disso. Uhum. Então, esse parâmetro serve para muita coisa, para muita gente que está ouvindo a gente aqui agora Sim. interpretar. Se Sim. alguém falar assim, puxa, mas eu não tenho 60 mil. Eu estou arredondando para cima, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu Sim. não tenho esses 60 mil. Tenho quanto? Tenho 30. Qual é a sua ocupação? Hoje eu só trabalho à tarde, não trabalho de manhã. Então você está dentro do parâmetro, em Sim. termos de faturamento. O que Sim. precisa é ter volume para ocupar o resto. Tá bom. Exato. Agora, o problema, olha o diagnóstico como muda. Quando a pessoa fala, eu não tenho 60, eu tenho só 40. E como é que você está de ocupação? 100%. É. Bom, aí você tem Ele ou preço errado, precificou baixo. preço ficou baixo, ou produtividade errada. É. Repetição. É. Tá, 5 horas para pintar um dentinho lá, cara, 5 horas pintando um dentinho, nem o Baratieri faz isso, cara. Então para com isso. É. Né? É. Então tem gente com baixa produtividade, repetição de procedimento, erros operacionais, Uhum. falhas de agenda, remarcação. Uhum. Então não tem produtividade ou o Uhum. erro clássico, preço.
preço erradíssimo, não se tem a menor ideia. Uhum. A pessoa tem esse procedimento dando lucro e esse dando prejuízo, né? Esse prejuízo aqui mata o lucro desse, aí os dois ficam no zero a zero. Zero Isso a acontece zero. direto. Então É, a pessoa tem um monte desse e faz um monte desse. Ele adora vender esse. Quando ele vende esse, ele mata o lucro do outro. Direto acontece isso. A pessoa não enxerga. tá aí uma coisa, né? Nós recebemos honorários. É pelo horário, é pelo tempo que a gente trabalha, né, Plínio? Muitas vezes, e a precificação, as pessoas não conseguem, né, precificar os seus procedimentos e entender o que a sua hora É. vale, né? E foi muito bom você falar isso, porque eu pego no pé dos meus mentorados e falo o seguinte: quem ganha por parafuso apertado ou por tempo é o peão. Então, Uhum, quando eu estou lá atendendo o paciente, eu sou o peão. Eu vou ganhar por parafuso apertado ou uhum, por tempo. uhum, Hora, salário, diária, plantão, é tudo tempo, né? Ou é por tempo ou é por parafuso apertado. uhum. Mas o dono do negócio ganha do lucro. Ele não ganha por tempo. Exatamente. O dono de uma empresa, Exatamente. o empresário ganha do lucro. Então, quando eu me entendo empresário, eu tenho que Uhum. fazer com que meu ganho principal não seja apertando o parafuso. Eu tenho que ganhar mais como dono do que apertando o parafuso. Você sabe de uma coisa? Muda todo o jogo. Deu um insight aqui, é interessante para todo mundo raciocinar junto conosco. Muitas vezes o dentista, o médico, ele se confunde entre empresário e operador, né? E aí ele acaba entendendo que ele é só operador, É, né? Mas na verdade ele figura trabalhando para ele mesmo como empresário, isso, né? Ele isso, tem que mudar a cadeira, né? Ele tem que sair do isso, mocho e sentar na isso. cadeira da gestão, né? Eu falo que é nessa cadeira aqui que ele ganha dinheiro. Porque quando ele É, pensa, ele entende que aqui eu estou fazendo uma gestão financeira, estou controlando coisas, estou pensando em estratégias. De exato. repente eu mudo uma técnica, e a É, escolha de uma técnica que não sou eu que executo, é um outro dentista que trabalha para mim, pode me fazer ganhar muito mais dinheiro. De repente eu exatamente. vou, por exemplo, eu tenho uma sala aqui que essa sala está parada, não estou usando para nada, está virando um depósito. E eu Hum, nessa cadeira, eu paro, analiso e falo, como é que eu posso usar essa cadeira, essa sala? Vou tirar essas tralhas daqui, vou colocar uma pessoa no telefone fazendo recuperação de cliente, follow-up. Aquele investimento se faz ganhar o triplo de dinheiro, por exemplo, no ano. Cara, é uma Você, ideia que saiu é, aqui, não saiu lá. Não estava com a bunda no bolso, estava com a bunda aqui. você andou com o Domênico de Mas, né? Também, Ó- adoro Ócio, ele. ócio criativo. Você tem que ter esse momento Boa. para pensar no seu É. negócio, né, Plínio? É, Tava até aqui o livro dele, que ele inclusive está por aqui, ó. é, Tá aqui do meu lado. você trabalhar de segunda a sábado sem ter esse tempo para sentar na cadeira do empresário é outro erro, né? Você tem que tirar, olha, qual que é o período? É sexta-feira à tarde que normalmente eu levo um bolo, né, do meu paciente, né, que eu não tenho. Então, toda sexta-feira à tarde é o momento para eu virar o empresário, né, sair É. do operacional e virar o E é empresário. um erro muito comum, e as pessoas falaram que não tem tempo, e falam, nossa, porque gestão é muito ruim, porque tem que fazer à noite, sábado. Errado. À É no noite, horário, sábado no e horário de domingo é trabalho. pra você ficar com a sua família, cara. Se você entendeu que você é empresário, empresário é seu trabalho, você saiu de casa para ser empresário. Né? É trabalho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não é apertar parafuso só que é trabalho. Ser o dono da Exatamente. empresa é trabalho. Uai. Gente, então o pessoal que está aqui com a gente na audiência, eu devo falar. O professor Plínio, ele é consultor, é professor da área de gestão, é dentista, colega, formação em odontologia, várias formações na área de gestão, né? Coordenou curso de pós-graduação, de especialização em gestão, e é uma pessoa que entra para dentro dos consultórios, clínicas, empresas de saúde e enxerga os números e vê o que se passa lá dentro. Então, aqui não tem nenhuma pessoa falando por um acaso, né? Tem uma história, né, profissional construída atrás disso, né? Plínio, Não. falando em números e falando em erros, vamos voltar aqui. Um outro erro muito comum em recém-formado ou mesmo em profissionais que já têm um tempo, né, de atuação. É querer comprar tecnologia, fazer mais cursos, a gente já falou, mas sempre comprar um equipamento mais caro, outro mais caro, outro mais caro,
E muitas vezes frustra lá na frente, porque talvez ache que o equipamento é que vai trazer o paciente, né? Nossa, péssimo, cara. Eu falo que essa é uma das doenças, né, Da da odontologia. odontologia. Sempre achar, e isso é uma questão de mentalidade, é sempre achar que o sucesso, o meu sucesso vai estar no próximo curso ou no próximo equipamento. No próximo curso É, você faz a pessoa o tempo inteiro, fica sempre com a cabeça no próximo e ela não consegue fazer o máximo que ela poderia com aquilo que ela já tem, que ela já sabe, né? E em exato, geral, o que eu mais falo, mais ensino é, cara, vamos aproveitar o que você já tem, que você já sabe, que você já domina. Não precisa inventar moda, não. Não é a próxima exato, especialidade da modinha. É o que você já exato. tem, é o que você já sabe. E o equipamento que você falou agora, Yuri, é uma das coisas que mais tem me preocupado. Você sabe que Uhum, eu tô vendo uma onda de gente colocando a ênfase nos equipamentos, uhum, né? Então, a pessoa fala assim, ó, este equipamento, ela começa a vender, este equipamento é maravilhoso, ele faz mágica, ele rebola, ele faz, ele vai te uhum, transformar, o equipamento é maravilhoso. Se o uhum, equipamento é maravilhoso, o equipamento que faz, é óbvio que as pessoas vão começar a ligar um para o outro e falar assim, você usa equipamento tal, você tem o equipamento tal, porque se tem, é o uhum. equipamento que faz, o resto é um bonequinho que fica usando o equipamento é que é bom. Então perigo, é um É, é, perigo fazer isso. Então não pode colocar o poder no equipamento. Tem que ser assim, eu sei o que eu estou fazendo e eu utilizo esse equipamento. Vou dar um exemplo aqui mais prático, extremamente polêmico, complexo. uhum, Já apanhei um pouco por causa disso, mas eu continuo falando porque para mim é uma verdade. Tem um alinhador famoso, por exemplo, que as pessoas adoram falar o seguinte, né? Eu sou o doctor daquele grupo lá e tal, né? uhum, E olha que o software deles é maravilhoso. Os caras fazem um uhum, negócio aqui no Canadá, e ele vem, e o software, e é maravilhoso, e ele faz. Então é o troço que faz? É. uhum. Então, Porque por isso, em vários países, tem uhum, quiosques, você sabe disso, tem quiosque de gente X, de gente moldando e secretária, colocando alinhador. moldando e colocando. Por quê? Porque é o troço que faz, não é a pessoa, mas é um macaquinho que fica lá. É. Então, eu ensino para os meus mentorados, assim, se a pessoa chega, você faz aquele lá, aquele ou outros. Eu falo, só deixa eu ver o seu caso, eu vou ver se eu vou usar aquela ferramenta ou outra ferramenta, mas quem manda sou eu, que vou ver qual ferramenta eu vou usar. E se eu precisar, uso parte daquela, parte da outra. Domina o assunto, porque senão, se você falar que é só equipamento que é bom, a coisa que é boa, Tá. você não é nada, cara. Você sabe uma coisa? Eu sempre já falei com várias pessoas dentro das nossas associações sobre a questão do cooperativismo, né? Eu estou falando isso porque é, eu já vi colegas dentro de uma clínica, no mesmo ambiente clínico, cada um comprar o seu scanner, Ah, né? cara, Cada um comprar o seu. é, e, e fica ocioso aquele qual o equipamento. sentido daquilo, né? Qual o sentido? E eu fico pensando, por que não faça em sistema de cooperativismo, né? Perfeito. Tem o dia de fazer as moldagens, tem o dia que eu vou utilizar, ou mesmo ali dentro da clínica, com um colaborador fazendo esse trabalho para todos, né? Associam-se, que é algo que eu acho que a odontologia não amadureceu ainda, quando comparado a outras profissões da área da Uhum. saúde, né? Nossa, perfeito, Yuri. O dia que a classe entender que o colega é um companheiro de jornada, não é um inimigo, a gente muda isso, cara. Tá? Nós somos companheiros de jornada, então a pessoa tem que olha o outro com, né, com viés e tal. Cara, vamos juntar, por exemplo, duas, três pessoas que fazem a mesma especialidade ou que usam o mesmo tipo de equipamento, e por que não compartilhá-lo? E Por que faz não o cooperativismo ali, né? Tá? Exatamente. E- Tá cheio de bons exemplos disso. Aí em Goiânia, inclusive, de pessoas que compartilharam equipamento, que eu conheço vários. Isso é inteligente, isso é maduro. Não é ficar olhando o outro como, nossa, mas aí eu vou dividir. Vai, qual o problema, cara? Eu Né? até brinco, ó, se você comprou aqui qualquer que seja, scanner, né, para Uhum, escaneamento, tudo bem. Vou montar aqui agora uma empresa de cooperativa entre nós, eu vou comprar um outro equipamento, que não seja o scanner, eu vou comprar um uhum. tomógrafo, né? Eu Uma vou comprar um impressora, sistema, essas coisas.
um sistema SEREC aqui, de fresagem, eu vou comprar uma impressora, nós vamos contratar alguém para operacionalizar tudo isso. Então, tem como se juntar. Agora, você chega na clínica, tem Isso mesmo. três colegas com scanners, com um scanner, três scanners dentro de uma clínica, os três parados, né? Né? E É eles super comum, não e faz o menor sentido. a empresa vem e vende a outra versão, que é mais atualizada, e está todo mundo correndo atrás da outra versão atualizada, e esquece aí que entre eles poderiam fazer o fundo entre eles e comprar, cada um compra um tipo de equipamento, né? Divide entre eles ali, né? Perfeito. É isso aí, cara. A gestão, no fundo, você está dando bons exemplos. A gestão, no fundo, é um olhar sistêmico e maduro com números para tomar decisão com números, né? Gestão é Exato, tomada de decisão com números, nada mais que exato, isso. Então você fala, exato. bom, o que que eu vou fazer? Qual que é o melhor caminho? Então, muita gente não para fazer a gestão, muita gente não tem o número para poder decidir e muita gente não tem repertório. E são essas Uhum. coisas que eu acabei de mencionar que vale a pena começar a caminhar com quem sabe, né? É, Então, olha, eu não tenho repertório, então vamos começar a ver curso, ler, conversar com quem já tem mais experiência naquele assunto da gestão. exato, Não tenho exato. número. Vamos começar a alimentar um software ali para eu ter pelo menos um número básico, olhar para o número. Eu falo, se eu olhar para o número todo dia, o Uhum. número fala comigo, eu começo a entender o que é aquele número, ele me É. fala alguma coisa. Esse número, não vou nem falar qual é o número, não importa. Uhum. Todo dia eu tô vendo 100, 150, 125, 172, 142. De repente tem 400. 400? Pera. Ele saiu da lógica. Então o número fala comigo. O número fala com a Exato. pessoa. É só olhar para o número todo dia que ele fala, "Pô, por quê? Por que que caiu tanto? Por que que subiu muito?" Aí você começa, aí você vai virando gestor. E falando em número, você que compra um equipamento, seja ela uma cadeira odontológica ou um imóvel para montar uma clínica, você é mais uma dica que eu acho que a gente tem que dar para eles e falar, né? Você tem que ter uma palavra na cabeça, um termo que é importante para o empreendedor: custo de oportunidade. O momento que você pensa em comprar um consultório, ou pensa em comprar um tomógrafo, ou qualquer equipamento que seja, se você pegar o dinheiro investido naquele tomógrafo, naquele equipamento e colocar em um investimento, seja fundo de investimento, fundo imobiliário, ações, ou mesmo uma poupança, né? Ou a renda fixa, que no Brasil é o país da renda fixa, né? Com altas taxas de juros. Se você pegar aquele valor, né? E colocar num investimento, o que, que ele renderia para você? Você tem que pensar que a hora que você investe, você deixa de ter aquele rendimento para ter outro. E aquele equipamento ele tem que te render, no mínimo, mais do que uma renda fixa, se for a renda fixa. Fala aí, Plínio, não é por aí? Exatamente isso. Mas as pessoas não fazem isso nem para montar o consultório. Quanto É, custa montar um consultório? 200 mil. E se eu ficar na rede tomando água de coco com os 200 mil investido, quanto eu estou ganhando? Então, já de cara já começa aí. Então, se eu é, vou montar um negócio, é porque ele tem que ter, eu tenho que montar aquele meu negócio já para ele me dar o retorno. E a compra de equipamento é mais mesma coisa. forte, a mesma coisa. Isso É. tem que ser, tem que pensar assim. E outra Ah, coisa é assim também. Por exemplo, vou dar um exemplo real aqui. A clínica foi comprar um tomógrafo. uhum, Né? Então a clínica tinha um volume lá de. Não, vou dar até um exemplo que eu lembrei agora, um mais real e mais curioso. uhum, É um raio-x, um panorâmico. uhum, Então a clínica falou, vou comprar um panorâmico aqui e tal, tá? Porque eu tenho um volume, né? Então eu vou comprar. Ele me falou que ia comprar. Aí eu falei, por que você vai comprar? Não, porque eu tenho e facilita a minha vida. Facilita a sua vida, e depois você vai comprar. E qual que é o tempo de retorno disso? Como assim tempo de retorno? uhum. Qual é o investimento? Aí você começa a conversar com a pessoa, ela não tem a menor ideia do que ela está falando. É, Né? é, Então você tem que pensar assim: eu estou contando esse caso aí, porque ao mesmo tempo estava acontecendo com dois clientes meus de comprar o panorâmico. Dois. uhum, uhum, Né? E a história foi o seguinte: um deles, a gente fez uma conta junto, assim, qual é o volume que você tem aqui de pacientes para fazer a coisa? Aonde que o paciente faria essa panorâmica? Ela faz fora, faz aqui, faz perto ou não? Quanto custa? Quanto a uhum, gente poderia cobrar para fazer aqui? Esse espaço custa quanto? Essa outra sala podia estar usada para custo de oportunidade também, né?
essa sala sendo feita para outra coisa, como é que vai adaptar, quanto você tem de gasto, quanto você ganharia com outra coisa. Enfim, em uma delas, o investimento foi fantástico. Assim, a gente fez a conta, foi mais ou menos no mesmo mês. Eu fiz a conta com um, falei, manda bala, porque, sei lá, em um ano e meio você paga todinho o investimento, dali para frente é lucro puro. E na outra, precisava de 5 anos para mais ou menos, e olha assim com um volume que eu não sei se ia ter. Ou seja, não Exato, faz o menor sentido investir, né? exato. E é engraçado, os dois investiram. Esse aqui Comprar. quebrou, É, quebrou. E esse é. aqui bombou, hoje tem umas 3 unidades. Esse aqui eu falei, não investe porque ele não vai fechar a conta. Ele quebrou, não foi só esse erro, foram outros. Ele quebrou, Mas quebrou. é aquilo que a gente Então, estava sabe, né? falando. Nós falamos um pouquinho de número, vamos falar agora, Plínio, que eu acho que é algo que não pode deixar de ser dito, sobre rede social. E aí vale lembrar também nossa audiência que o Plínio, como consultor, marqueteiro, e aí eu vou falar marqueteiro de formação, formação em marketing, o Plínio é um dos poucos consultores que é voltado para uma publicidade de fortalecimento de marca, de nome, e nada voltado para a questão de dilacerar ou entrar naquela espiral negativa, né? Perfeito. Fala para a nossa audiência a diferença do marketing, da publicidade, da propaganda, que todo mundo é uma confusão danada e todo mundo acha que tudo é marketing, tudo é propaganda, e quando na Doideira. verdade não. Fala um pouquinho. Esse assunto é maravilhoso. Então, o marketing, quando surgiu, ele tem um. Vamos pegar a raiz da questão, né? Não é nem do problema, é do assunto. Que é um fenômeno da língua inglesa, quando pega um substantivo, transforma esse substantivo em verbo no gerúndio, para dar ideia Gerúndio. de continuidade, e esse verbo no gerúndio volta a virar substantivo. É um fenômeno curioso da língua inglesa. Então, feeling, peeling, coaching, networking, benchmarking e por aí vai, né? E marketing é um desses. Então, para a gente entender todas as palavras, merchandising, para entender essas coisas, a gente tem que pegar a palavra original. Qual a palavra original? Market. Marketing. Market. Então, é marketeando. O que é market? É mercado. Mercado é aquele ecossistema onde eu estou inserido. Então, tenho meus concorrentes que são os que fazem coisas similares, eu tenho as universidades, que são os formadores, eu tenho os reguladores, quem coloca as leis na coisa, eu tenho intermediários, eu tenho substitutos, eu tenho complementares, eu tenho fornecedores e por aí vai, né? Então, este mercado, entender como funciona o mercado e me colocar nele, o nome disso? Marketing. Marketing. E aí, a aplicação prática deste, como que eu me insiro no mercado, tem, por exemplo, escolher o ponto, é marketing. Definir meu preço estrategicamente, é marketing. Uma logística de compra e venda, um modelo de negócio, é marketing. Escolha de um público específico, é marketing. E por aí vai, né? Tudo isso é marketing. E um dos itens do que é marketing, da prática do marketing, é como que eu vou me tornar conhecido para o meu mercado. Sim. Então, de tudo isso que eu falei agora, de uma forma resumida, que é marketing, as pessoas pegaram um itemzinho mísero, que é a comunicação, e pegaram esse um itemzinho aqui e transformaram no todo. Então, as pessoas acham que marketing é o todo. Eu fiz a minha pós-graduação num lugar chamado Escola Superior de Propaganda e Marketing. Não é Escola Superior de Propaganda ou Marketing, é E. São coisas Marketing. diferentes, né? É. Então, propaganda, publicidade, que também é diferente entre si, mas nem vem muito ao caso, tem a ver com a divulgação da coisa. Eu posso fazer marketing sem divulgar absolutamente nada? Posso. E aí vem o marketing que você falou no começo, aí, que o marketing, o Plínio usa um marketing diferente, porque eu não preciso necessariamente ficar levantando a bandeira, olha, começou legal, começou bonito, olha meu antes e depois, vem ver aqui, olha que dancinha maravilhosa que eu faço aqui. É. Eu não preciso fazer isso. E aí entra, né, depois de 2008, que entrou o digital, 4G, o streamer, as redes sociais com força, né? A gente está falando aí de 16, 17 anos atrás, ah,
A gente percebe as redes sociais virarem instrumento Uhum, uhum. de marketing. E E muitas virou. vezes, E virou. exato, exato. E muitas vezes um marketing deletério, um marketing ruim, um marketing que é, não traz benefícios diretos e é, não só para a pessoa, mas também para toda a classe. Você quer ver uma coisa? Péssimo. Não É isso mesmo. falando de odontologia. Eu tenho amigos médicos, inclusive oftalmologista. Esse dia eu passando no meu feed, no celular, ele postou uma cirurgia do olho. Né? Você vê, eu faço, a gente trabalha com saúde. Eu não consegui ficar olhando aquilo naquele momento. Né? É, então. Depois eu perguntei, né? Eu até perguntei para ele: você está nas redes sociais para quê? Para mostrar para o seu paciente a cirurgia que você faz ou você quer mostrar ao colega seu? Quem quer ser o público lá? Porque se for para o paciente, meu amigo, o paciente vai correr de você depois de ter visto uma cirurgia daquela. Então, É isso aí. estão fazendo muita coisa que de fato não deveria, sem orientação, né, Pedro? Exato, perfeito. A minha expertise dentro do marketing é comportamento de compra, né? Então, o que eu mais estudo é como que as pessoas escolhem seus dentistas, seus médicos, enfim, o que é relevante ou não. Eu faço pesquisa de grupo focal, já fiz Uhum, algumas centenas, né? E uhum, eu posso afirmar isso que você falou, cara. As pessoas, muita gente vem perdendo o cliente por esse tipo de coisa, por exemplo, né? Por mostrar uhum, pedaços, coisas de cirurgia, coisas assim. As pessoas não querem ver isso, não querem ver agulha, não querem ver processo, querem ver a transformação, o resultado, o que é uhum, possível, querem criar identidade com a pessoa. Às uhum, vezes a postagem tem que ser aspiracional para eu ser igual àquela pessoa, mas não e não ficar postando. Ninguém quer ver método, ninguém quer ver como que eu estou fazendo. Ah, uhum. tem gente que tem essa curiosidade? Tem, mas a gente está falando de 0, alguma coisa por cento da população que realmente quer ver, né? E numa consulta você pode mostrar, não precisa Ah, ser um isso, texto. então, exato. Aí eu quero aproveitar para falar uma coisa importante. Quando a gente pensa, então, nessa parte do marketing que é a comunicação, como é que eu penso isso? E aqui acho que é legal dar uma dica legal para quem está ouvindo a gente aqui. Uma dica Uhum, não, é um pacote de dicas agora. Tem um uhum, negócio que, isso aqui, eu já vou falar desse assunto aqui, que eu chamo de mapa AMP. A AMP é a atração magnética de pacientes. uhum, Então, primeiro que eu acho que na saúde a gente não tem que captar cliente, não tem que jogar a rede, pegar e uhum, caçar a gente. Não, não. A gente uhum, tem que atrair por uma forma mais bacana, uhum, mais ética, mais legal. Enfim, eu tenho que ser mais fazendeiro e cultivado que caçador, entendeu? Né? uhum, Então, dentro dessa lógica de atração magnética de pacientes, né, como é que eu faço para funcionar esta. Aqui eu exerço a força, aqui é atraído e tem uma força que acontece no meio. Essa força que acontece no meio, ó, que faz parte disso aqui, que é o mapa, né? Aqui, ó, ó, eu sei que não vai dar para ver direito, mas ó, tem ações internas e duas externas. telas. Ou Uhum, seja, tem coisas que eu posso fazer dentro do meu consultório ou com a minha base de clientes. Eu uhum, posso usar, se eu uso minha própria base de clientes, ou se eu faço internamente no consultório, é uma ação interna. E eu tenho as externas, e uma ação uhum, externa é aquela comum que eu vou fazer fora mesmo. E tanto uhum, uma quanto a outra eu posso fazer online ou offline. uhum, Então, olha aqui como já amplia a cabeça de enxergar. É verdade, eu tenho coisas uhum, offline que eu posso fazer e coisas online. E além disso, tem ações que eu faço que são para posicionamento, para branding. Ou seja, uhum, às vezes eu faço uma ação que não vai ter retorno. uhum, Tem gente que fala assim, eu fiz uma ação e não deu retorno. uhum. Aquela ação era para ter retorno? Às vezes é uma ação que a pessoa acha que é, mas não é. Ela é para criar marca. Marca, Ela tá criando branding, ela está fortalecendo. formando uma imagem, ela está reforçando quem você é, ela está ampliando o conhecimento e construindo uma imagem na cabeça das pessoas. Uhum, Então, aquilo merece ser continuado porque eu estou construindo uma marca. E eu tenho ações no outro lado que essas sim são para gerar caixa rápido, por exemplo. uhum, Então, tem momento para uma, tem momento para outra, tem as ações que são no meio, tem ação que são online, offline. Então, o que a gente faz? Aqui nessa lista tem 54 itens, por exemplo. Ó, uma delas, não sei se vai dar para ver, uma delas é uhum. redes sociais. Ó, uma. Uma, Tem outras exato. 53 para a gente fazer aqui. Né? É, é. E a ideia a ideia não é assim, pega a lista aqui, não é isso. É entender o que funciona para mim, porque o que funciona para sei lá, para um médico cardiologista em São Paulo é muito diferente do que vai ser, entendeu? Para um ginecologista em Recife ou para um dentista que faz implante em Goiânia
ou para um dentista que é odontopediatra no Rio de Janeiro. É completamente diferente o combinado, porque marketing é marketing. É, é onde você está. É onde eu estou, é a minha relação com o Com a cenário do praça. meu mercado, com a minha praça, exatamente. Então, aqui tem muito, tem pouco, aqui o pessoal é mais agressivo, não é? Aqui eu tenho parceiros ou não tenho, o mercado é mais aberto ou não é, já tem gente que consome isso ou não tem, muda completamente, né? É. Então eu tenho que ter um arsenal, que eu falei agora há pouquinho, que falta para muita gente, é repertório. Ah, Que vai fazer marketing. Se você só enxerga a rede social, só enxerga a Google, seu repertório é desse tamanho. Então vamos exato. aumentar o repertório de possibilidades e falar assim, tá, e agora? Qual destas cabe para mim? Aí você começa a enxergar mais coisas. É só exercício, é com qualquer outra coisa na vida, né? Você vai fazendo um pouquinho mais, você vai vendo, você vai observando, vai aprendendo, vai andando com gente, senta em novas mesas, né? E, Tenha mentores, enfim, aí você vai aprendendo possibilidades. Aí você fica, nossa, o universo parece que vai abrindo a vida. Você fala, nossa, estava na minha frente e não estava enxergando. Plínio, Matrix, estava na minha frente e não enxergava. e o fato de estar na frente do enxergar com o mundo que a gente está e muda muito rápido, inclusive aí com a inteligência artificial, a gente fala, a gente tem que tomar um cuidado para a inteligência artificial não ser pejorativa. Ah, é inteligência artificial. As É. pessoas têm que entender que a gente vive e está na inteligência artificial há algum tempo, ela nos monitorando com dados preditivos, né? Ela tem nos pego principalmente nessas redes sociais, onde tem dados, e tem feito um controle, um monitoramento, inclusive, do que a gente vê, para onde nós vamos, o que a gente Tudo, segue, gerando tudo, bolhas, né? tudo. E de IA, deixa eu te falar um negócio legal de IA. Eu tenho feito muitos cursos, não só da ferramenta de IA, mas do mercado de IA. Eu fiz uma série, um curso recentemente sobre preparação para conselheiros de empresas, né, com relação ao panorama da IA, como que está no mundo, causas e consequências, sustentabilidade ligada à IA, enfim, o mercado é coadjuvante da IA, né? Enfim, então tem um monte de coisa legal nesse mundo, eu tô bem mergulhado nele. Mas só fazer um comentário aqui para você ver que interessante. Eu peguei os meus mentorados e eu tenho uma ferramenta para os meus mentorados que eles têm um agente de IA que eu criei. Tá? Eu chamo ele de Iago. Esse agente de IA, que é um agente do chat GPT que eu treinei e tal, os meus mentorados têm ele à disposição. O que eu fiz? Eu preparei uma versão, digamos assim, ali do Iago e fiz um prompt. Cara, um prompt é 2 páginas, é gigante. Eu fiz um prompt e falei para o meu mentorado, ó, vai lá no Iago, coloca esse prompt aqui, fica conversando com ele, porque ele vai montar o seu plano de marketing dentro deste modelo. Né? Cara, que doido. E olha que interessante. E aí eu falei, monta o seu plano, quando estiver pronto, você me manda para eu ver que raio que ele montou para você aqui, só para eu aprovar antes de você implantar. Sabe o que é interessante? Metade não fez o prompt. Metade das pessoas falam assim, eu quero muito um plano de marketing. Eu falo, tá aqui, vai lá e faz. E faz o Né? seu. Não fez. Metade não fez. Você acredita? Isso tem acontecido em sala de aula, primo. Sabe o que que a gente tem feito? A gente tem solicitado aos professores que vá atrás, né? Até a gente está trabalhando alguns treinamentos, mas que vá atrás dos recursos que a inteligência artificial hoje nos oferece, a IA generativa, e aprenda. E ponha seus alunos Isso. para fazer. Lá na Unifazan e na Integra, Faz em aula até. nós temos TCC 1 e TCC 2. Aí, a conversa entre professores é: nossa, os meninos estão usando inteligência artificial. A minha pergunta sempre é: estão mesmo? Aí você vai em sala de aula e conversa com os alunos. Eles não estão usando inteligência artificial. E quando usa, usa de maneira errada, sem Só saber. Às brincando vezes, ali, para então. fazer um trabalho. E a gente, às vezes, não pode falar em plágio, né? Porque plágio é você copiar do outro, porque a IA generativa ela pega coisas que já tem e refaz, né? Mas fazendo coisas. No nosso, a nossa turma nova do MBA nossa vai ter IA para os alunos Inteligência aí. artificial, tem Ah, que vai ter, ter. tem que Não, ter. tá no programa, tá no programa. E tem que trazer essas diversas ferramentas para, de fato, a gente ir adiante. Plínio, Show de já que bola. você tocou no assunto, né? Plínio, coordenador do nosso curso MBA em Gestão,
gestão, e aí muito voltada, né, Plínio, para profissionais da área da saúde. Isso, 100% voltado. A gente tem, mas já aconteceu de outros profissionais Já, fazerem, todas né? as turmas praticamente teve gente de fora. Já É. teve advogado, já teve Contador, administrador, administrador, contador. ah, Quase todas as turmas tinha gente de fora. Mas de alguma forma, mesmo esses de fora estavam ligados ao negócio. sim, Era da família, estavam ligados. sim, sim. Bom, Plínio, a minha turma, o pessoal da comunicação da Ascom falou: olha, Yuri, não vá muito tempo com a live, tem que ser em torno de 50 minutos, 60, no máximo uma hora. É, e nós estamos desobedecendo eles aqui, porque o Já papo estou. sempre é bom. O papo sempre é bom. Mas uma coisa eu quero colocar, não vai ser a única vez que eu vou te chamar, nós vamos falar mais vezes, tá? Bora lá. Mas vamos olhar aí um tempo que você tiver, a gente traz assuntos específicos para a nossa audiência, traz Bora. algo que de fato pode agregar, fazer com que eles tenham insight, que no dia seguinte eles acordam com vontade de ter novos hábitos, mudar de fato, né? E algumas dicas aí, depois a gente fala. Algumas dicas já foram faladas, né? Eu acho que é interessante aqueles que perderam a live, volta aí atrás, ver algumas questões em relação ao percentual de imposto operacional, a quanto que uma cadeira tem que render com 85% de ocupação, né? Mas tem muito, é vasto, é muito tempo para a gente trabalhar aqui. Para a gente ir Show. para o encerramento, coloca um tema aí, alguma coisa que possa acrescentar à nossa audiência, que amanhã vai acordar pensando em mudar sua rotina. Fala aí. Ah, tem muita coisa. Uma coisa que eu acho que é fundamental sempre pensar e que eu falo para colegas é ter uma visão clara de que hoje em dia, é uma frase forte até assim, hoje em dia o sucesso não está em você ser melhor. O sucesso está muito mais em você ser diferente. Se puder parar para pensar nessa frase, você vai longe aí. Porque as pessoas ficam achando que fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso, né, vai levar ao sucesso. É só olhar para o lado. Olha para os seus colegas e ver quanta gente que é doutor, pós-doc, que está vendendo almoço para comer a janta. Ou seja, ser bom Exatamente. tecnicamente, todos nós conhecemos gente que é bom pra caramba que não tá bem. E todos nós conhecemos gente que não é tão boa assim que tá bombando. Todos nós Uhum. conhecemos. Sim? Isso devia escancarar para os colegas que estão vendo a gente aqui, como mensagem final, de Uhum. que ser bom tecnicamente só te coloca no jogo, mas não te faz ganhar. Uhum. Então eu falo assim, se você é bom pra caramba, você pode jogar na Champions League. Se você é Uhum. bom, você joga no campeonato na Série A. Se você é Uhum. menos, você vai na Série B, na Série C, vai na Várzea. Então o Uhum. seu nível técnico te coloca num tipo de jogo, mas não te faz ganhar. Então, Uhum. para ganhar o jogo, tem o time, tem estratégia, tem um monte de coisa. Então, agora fazendo a analogia para o consultório que eu falei, ser bom é sua obrigação, né? Sim? Então você precisa pensar em diferenciação. Em que eu sou especial, em que eu sou diferente, para que público específico eu trabalho. Então Uhum. venha com essa frase que hoje em dia quem ganha o jogo é quem é diferente, não é quem é o melhor. Não é necessariamente o melhor que ganha. Tá cheio Exato. de gente pior que você, Uhum. melhor que você hoje, bombando muito mais. Melhor que eu também, para mim vale a mesma coisa. Tem gente Sim. bem pior que eu que tá bombando mais aí, mais famosão aí, por quê? Porque são jogos, o cara tá jogando um outro jogo lá, entendeu? É. Então a gente entender o que, que a gente quer fazer, o que cada um quer fazer, até onde você quer ir, o que, que você quer fazer, mas pensa nisso. Do ponto de vista da gestão, do marketing, como é que você tem se diferenciado? Como é que por que, que você é especial? Por que, que a pessoa escolheria você e não o colega? Maravilha. E passa por ser diferente, aprender coisas diferentes da sua área de atuação. Então, aprender gestão Exatamente. hoje Você lembra aquela palavra? Eu vou falar aqui, muitos vão lembrar. É um sinal patognomônico. Nossa, é isso aí. Patognomônico da odontologia, para quem vai exercer, é um sinal que está vinculado. Você tem que, de fato, ir para a gestão hoje, porque ela vai fazer a diferença também na sua atuação profissional. Tecnicamente, Plínio, Isso aí. entra lá 40, 60 alunos, todos eles vão aprender as mesmas coisas.
Eles vão ficar 5 anos ali aprendendo dentística, endo, prótese, cirurgia, odontopediatria, orto. Todos. Eles vão se formar bacharéis em odontologia. O que, que vai fazer a diferença para eles no dia seguinte? É aquilo que você falou. É ser diferente e passa pelo conhecimento de gestão, tá? Isso aí. Mesmo que seja para trabalhar para outras pessoas, pelo menos você consegue. E não tem problema nenhum trabalhar para os outros, inclusive. Tem Não muita gente tem que tem mesmo. problema com isso, não tem problema É, nenhum. não tem mesmo, né? Eu te contei aqui o nosso colega tem 5 empregos, né? Nunca vai ser desempregado, né? Uhum. Saiu de um, ele está em outro e não tem, e está tudo bem, não tem preocupação com colaborador, com contas, com estoque, com treinamento, né? Ele não tem essa preocupação, mas ele sabe o valor o que vale a hora dele para discutir com quem está empregando ele, Exatamente. né? E ir adiante, né? Porque mesmo não tendo um consultório, ele é um empreendedor. Ele tem que pensar Sim, empresarialmente. Então, vale a mesma coisa que a gente está falando aqui. sim, Vale tudo sim. que a gente está falando aqui. É isso aí, Plínio. Perfeito. Mais uma vez, receba meu abraço desse lado da telinha em São Paulo. Valeu. Espero você em breve aqui. A gente já está organizando, deixar aqui para quem está nos ouvindo. Já já nós vamos ter novidade aqui em Goiânia, não só em Goiânia, mas também online, né, Plínio? Vai ter Uhum. momentos online, né? E certamente vocês vão estar com um mentor, com uma pessoa que conhece a área, que sabe lá dentro do escritório, onde dói, né? Onde o dentista empresário está sofrendo. Então, está aqui um grande nome da gestão de clínicas médicas e odontológicas do Brasil. Tenho um prazer imenso em tê-lo como não só como amigo, não só como professor, colega, né, mas também como amigo. Tá? Plínio, Gratidão. obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, cara. Não Sempre um vou prazer. deixar, vou chamar mais vezes para a gente falar de gestão aqui, Tamo para junto. dividir com a turma e eles terem aí alguns parâmetros para poder pensar um pouquinho diferente, essa diferença que você falou, né, no dia seguinte. Plínio, Show de bola. grande Tamo abraço, dá um junto. abraço na família toda Pode deixar. Você e, também, cara. e até a próxima. Valeu, valeu, Willi. Valeu, Obrigado aí. abração. Até mais. Tchau, tchau.